A gente sabe que cuidar de criança não é uma coisa que é feita sem amor. Se você não tiver amor suficiente, você não consegue educar uma criança e torná-la um adulto realmente diferente, que o mundo está precisando, que melhora a nossa realidade. Mas infelizmente algumas pessoas têm bastante amor e mesmo assim não conseguem, não sabem o que fazer para educar da forma certa essa criançada que está vindo aí cheia de energia, cheia de força e com muitos desafios do jeito que a gente vive hoje. Ou seja, muitos pais e muitos cuidadores estão 100% perdido sobre como educar, dar amor e dar crescimento, fazer tudo o que precisa para as crianças da nova era ou para toda essa gurizada que está chegando por aí. Muita gente me pediu esse assunto e é sobre isso que hoje nós vamos falar nos Mistérios da Alma. Vamos em frente, solta a vinheta aí, Juliana. Olá, eu sou Bruno Gimenez, seja muito bem-vindo ao Espiritualidade na Prática com os Mistérios da Alma. Todos os dias, aqui no YouTube, às 18h30. 18h30, todos os dias aqui. Olha, vamos ser sinceros, tem muitos temas que vocês me pedem e que eu fico enrolando, né? Eu não trago, vocês me pedem, eu fico enrolando. E muito do que eu estou me enrolando eu já falei. Estou me inspirando, estudando, pegando o momento certo. E dois, muitos dos assuntos eu não tenho expertise para ajudar vocês. E eu preciso ser humilde, a gente tem que ser honesto e dizer, tem coisas que você não tem expertise o suficiente, mas eu posso posso agradecer, posso me orgulhar de ser amigo de pessoas no desenvolvimento pessoal que são especialistas em áreas que eu não sou. E hoje nós vamos falar sobre educação de criança da nova era, vamos falar aí até um pouco sobre criança índigo, se der tempo. E para isso eu chamei nada mais, nada menos que a pessoa que eu conheço, que mais sabe sobre esse assunto e que tem condições de ajudar você a lidar com a pedagogia correta de educar os seus filhos para ser feliz. Com vocês, Jonas Antunes Ramos. Seja bem-vindo. Ei, Bruno. Tudo bem? Não esfrega a barba em mim que senão dá coceirinha. Que bom estar aqui, rapaz. Tudo bem? Olá, tudo bem? Feliz de trazer aqui. Acho que a gente nunca fez um programa assim, né? Desse jeito. O Jonas estava passando por aqui e eu falei, Jonas, por favor, me ajuda. Porque o pessoal está pedindo, querem saber sobre criança índigo, querem saber sobre educação de filhos. E eu não sou uma pessoa especialista. Uma, que eu costumo ensinar aquilo que eu pratico para mim. E poucas dicas que você me deu mudou totalmente o meu relacionamento com os meus 4 sobrinhos, que eu agradeço muito. Que bacana. E como você é muito bem sucedido no seu projeto, as pessoas mais perguntam, eu sei que quando o pessoal fala sobre criança índigo, o cerne não é isso. O cerne é criança que não obedece. O que eu faço quando eu não dou conta dos meus filhos? Eu não tenho paciência, eu estou estourando em casa. Conta um pouco do seu trabalho e fala como é que a gente pode dar uma dica para o pessoal do Espiritualidade na Prática. Muito bem. Primeiro, Bruno, é uma alegria estar aqui, você sabe disso, eu gosto muito de ficar aqui, eu gosto dessa energia da Luz da Serra. E você sabe que uma das minhas paixões, eu digo que assim, a minha missão mesmo, é essa questão de educação de crianças. Como você sabe também, eu fui pai com 20 anos e naquela época não tinha esse acesso que a gente tem hoje, a tanto material, a tanta Trabalhou dica. Cedo, né, Jonas? Eu gostava, sabe, assim... Sim, não gosta mais. Tá? Eu gostava, mas de fazer bom. os... Continua. Desculpa aí te interromper. Tudo bem. Mas quando me pede assim, você gosta de crianças, né? Aí eu pergunto sempre, de fazer ou de cuidar? Porque de cuidar também sou bom, viu? Tá, é mesmo. E aí, tem a Jéssica de 24 anos, tem a Alicia de 7. E naquela época não existia tanto material para educar, então eu tinha que ir no feeling, eu tive que buscar, assim, muito conhecimento para entender melhor as crianças. Porque não basta, como você disse, não basta assim, só amor não educa. Ainda mais essas crianças que estão chegando hoje, que estão dando de 10-0 nos pais, né? E os pais, está acontecendo uma coisa muito interessante que eu já vou falar. Então, eu precisei buscar entender um pouquinho mais das crianças para que eu conseguisse ser um pai melhor, sabe? Eu realmente, com aquelas dificuldades que eu tive para ter a minha primeira filha, Jéssica, que o médico disse que eu tinha que escolher entre ela e a filha. Uma história difícil essa. Eu percebi o seguinte, eu percebi realmente que... Como é que foi essa história? Eu tinha que merecer. Rapidinho. 92, né? Certo. Eu não tinha nenhum bolso. Nenhum bolso. Não tinha nem onde cair morto, como eu disse. E aí eu levei no hospital público, plantão, e aí o médico de plantão, na malandragem, me disse assim, olha, só o seguinte, a tua esposa tem uma complicação assim, e ela pode afundar na mesa do parto. Então, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, e o que eu sei hoje, eu até de repente não me assustaria muito, mas um guri com 20 anos,
como é que é jogar essa responsabilidade para um guri, tanto que a Jéssica também não foi nem planejada, né? Sim. Ela veio assim pela graça de Deus e tal. Isso. E aí ele disse que ia ter que escolher entre salvar a mãe e salvar a Jéssica, a minha filha. E eu teria que pagar tudo particular também. Naquela época tinha uma inflação monstruosa, dava 670 mil, uma coisa assim. E naquele momento foi que eu percebi que eu ia ter que merecer essa filha. Certo. Sabe? Entendi. E se eu merecia aquela graça, e graças... Deu tudo certo? Deu tudo mãe certo. E filha estão em casa. Estou em casa, feliz. E aí eu comecei a me dedicar, comecei a participar de tudo que tu possa imaginar, assim, para conhecer mais as crianças. E foi nessa caminhada que você mesmo mexeu comigo, nessa questão, para que eu começasse esse trabalho, então, em relação às crianças. E eu comecei a me aprofundando cada vez mais nisso, e hoje tem esse trabalho que você já conhece, que é do Educação Luz. Legal. Você tem academia? Academia de Paz agora, Projeto novo. que é do workshop que está... Do workshop que está acontecendo. Gente, se vocês quiserem participar de uma série de vídeos, porque não vai dar tempo de falar sobre tudo, vou deixar um link aqui embaixo. Você entra lá, é gratuito para participar dessa série de vídeos. O Jonas fala de tudo que tem nessa série de vídeos. Aí no final, só no final da série de vídeos, se você quiser aprofundar, ele mostra o programa dele para você, que é um programa pago. Mas antes do programa pago tem um programa gratuito, que é mais ou menos como a gente faz aqui, fica bem legal para você. Jonas, agora é o seguinte, por que os filhos não obedecem os pais e o que fazer? Muito bem. O que está acontecendo é o seguinte, que os pais de hoje, essa safra de pais que está aqui hoje, vieram de uma realidade um pouco diferente, que os pais eram muito rígidos. Sim. E tiveram certas experiências e que eles querem evitar repassar essa mesma experiência. De repente eles tiveram traumas de infância, então o que acontece é que eles afrouxaram um pouco as rédeas, certo? Da educação, não querendo ser pais autoritários, mas indo para o outro extremo da permissividade. As crianças estão mais espertas, as crianças estão nascendo com capacidades que nós não tínhamos quando nós éramos crianças. Certo. Elas já nascem com o celular na mão, elas dominam a tecnologia como ninguém, elas já aprendem a falar muito antes, elas estão com problema de foco, atenção e tal, características de crianças que não estão adaptadas a essa nossa realidade tão cartesiana, sentadinho no banco da escola. Sim. E aí os pais estão vendo isso, muitos acham até bonito, e ficam inseguros na hora de dizer, filho, por aqui, é por aqui. Eles não sabem o que fazer. E essa falta de segurança faz com que a criança, que veio para testar, para aprender, faz com que ela questione cada vez mais o pai. Mas por que, pai? Por que é assim? E não faz uma coisa que foi combinado justamente para testar. Porque ela precisa estar segura de que ela está sendo bem liderada. E aí, os pais não entendem isso. E daí, vão deixando a criança... Acha que amar é deixar o filho fazer o que ele quer. Totalmente. Então, os pais de hoje estão oscilando entre serem muito autoritários, agindo pelo medo, ou sendo muito permissivos, agindo pela culpa. Mas também agindo pelo medo, né? Porque é a mesma coisa, né? Porque você sabe que o medo que eu tinha quando veio a Jéssica era justamente esse, porque daí eu não sabia, né? Eu não sabia como educar a minha filha. E o medo que eu tinha era justamente esse, que ela não gostasse de mim se eu fosse muito rígido com ela. Ah, muito comum isso. Por outro lado, se eu não desse orientação para ela, ela ia... Que valores ela iria aprender? Que tipo de pessoa ela iria ser? Mas é muito delicado isso, junta tudo isso. Medo de ser igual ao pai, ou medo de não ser amado, ser permissivo demais. E aí junta com essa realidade, que tem um monte de internet, um monte de coisa, o pai não sabe o que fazer. E junta com a falta de tempo dos pais, que fala, fica no celular porque eu preciso descansar. Exato. Eu acho que é humano isso, né? Eu entendo isso. E... Eu sei que causa grandes problemas, mas é humano também, não é? Mas com certeza que é. Agora, entre ficar se debatendo nessa situação, né? Admitir que é humano, e ninguém aprende a ser pai se não sendo. Não tem como aprender a ser pai ou ser mãe num livro, certo? Agora, a partir do momento que você se torna mãe ou pai, as crianças vão exigir que você evolua. Uhum. E aí o mínimo de organização o pai ou a mãe vai precisar para orientar essa criança. Caso contrário, se continuar se debatendo nisso, a criança é muito esperta, e o pai ou a mãe fica assim assustado, às vezes até encantado, olha como meu filho é esperto, o moleque está passando a rasteira em todo mundo. Dá nó até em pingo d'água. Sim. Certo? Se eles continuarem assim e não perceberem que a cada momento que passa,
estão perdendo a oportunidade valiosíssima de ensinar e de aprender com essa criança. Ajustar a rota dos dois, né? Depois vem o desespero, que é justamente alguns pais que procuram, até o meu trabalho, orientação, dizendo assim, eu não sei mais o que fazer com essa criança. Você vai dar essas dicas nessa série de vídeos que você vai fazer, é isso? Sim, tá. Exatamente. Desde como organizar a casa, como proteger a casa, como é importante o ambiente, o lar para a criança, para que ela se sinta segura. As dicas que você me deu de ambiente são formidáveis. Bacana. Então é isso, Guri. Essas crianças estão vindo muito espertas. Deixa eu perguntar uma coisa. Aqui no Espiritualidade na Prática, eu já vi vários comentários de pais e mães que se sentem com orgulho ferido porque tem que pedir ajuda para educar seu filho. Isso é um tremendo de um mito. Então, se você está nos vendo aqui, quando você tem um filho ou filhos ou netos e está tomando um laço dessa criançada, é normal. Veja bem, eu me lembro, pega a categoria de Gol ou Fusca. Fusca não conta porque nunca mudou de modelo 4, mas Gol. O primeiro Gol lá em 84, depois o segundo em 86, depois em 89 veio o outro, depois no 95 veio o outro, depois começou a vir... São 7, 8, sei lá, 6, 7 gerações de diferentes carros, diferentes modelos do mesmo carro. Nós somos a mesma coisa e cada vez que vem um modelo novo tem que ter alguém para decifrar o entendimento daquele carro, o painel de controles e saber usar. Então, pelo amor de Deus, você que é pai, mãe, tire esse orgulho de achar que para educar seus filhos não precisa de ajuda. Precisa sim. Precisa sim. Tudo que é velho a gente tem que repaginar e com muita humildade abrir o coração. Pega as dicas do Jonas, põe o orgulho, a falta de humildade no bolso e faz o que ele está falando, porque tudo que ele está falando é testado e aprovado. Eu não ia trazer ele aqui para mostrar o trabalho dele para vocês se eu não confiasse, se eu não tivesse visto vários estudos de casos de alunos do Jonas e de seguidores dele que dizem que o método dele funciona. E a principal coisa, Jonas, então isso que eu queria dar um adendo, a principal coisa, todo mundo fala da questão das crianças da nova era. Quem é espiritualmente aberto sabe que não é para tratar... O que mais irrita a audiência do Espiritualidade na Prática? É quando ele vai para o meio comum e vê que ninguém está ligando para a consciência da criança. Está tratando como uma máquina, às vezes com remédio, e esquece da alma, que é uma das coisas que enaltece aqui. Onde que entra essa mistura de criança índigo, criança cristal? Isso é importante no seu processo? Você considera isso? Considero, Bruno. No entanto, foi só uma forma de entender, uma forma de colocar assim, uma identificação, né, nessas crianças para dizer assim, olha, elas estão diferentes. Sim. Então, para não dizer que essas crianças são doentes, são problemáticas, né, que são especiais, são mais evoluídas, colocaram assim, criança índigo, porque tinha uma aura lá mais azul, depois as crianças cristal. Eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Já fiz um Exato. Só pegar na descrição do vídeo se você quiser, vou pedir para pôr aqui. Né? Só que muitos pais, o que eu percebi, e muitas mães, se apegam a esse rótulo como desculpa para não dizer, não, deixa ela fazer. É uma criança índigo, é uma criança cristal. Mas aí eu pergunto assim, Bruno, e se não for, você amaria menos o seu filho? E se não for, aí você ensinaria ela diferente? É seu filho. Ela veio como seu filho porque precisa de você como mãe, de você como pai. Certo. Então, ok, perceba que as crianças estão diferentes, que elas pensam diferentes, que elas agem diferentes, que elas sentem muito mais, para que você se torne um pai ou uma mãe cada vez melhor, para que o seu filho veio para que você evolua como mãe ou como pai, como pessoa. Se a criança vem provocando o lado disciplinador da mãe ou do pai, porque ela precisa de disciplina para evoluir, e o pai ou a mãe abre mão desse direito e dessa responsabilidade, nem ele não estará evoluindo, nem o pai, nem a mãe, nem a criança. Ela pode ser uma criança no futuro com grandes capacidades subutilizadas. Essas crianças podem ir para um lado de drogadição, para se viciar muito fácil, por exemplo, em jogos eletrônicos. A criança tem muita energia e os pais dizem assim, meu filho está com problema de foco e atenção e é muito elétrico. Aí eu digo assim, ele está com problema de foco e atenção, ele não consegue se concentrar. Em que ele não consegue? Porque se você der um jogo para a criança, ela fica ali horas e horas. É verdade, essa é boa, hein? Então, esse é revelador de malandragem. O Rafa tem sobrinho pequenininho, tá escutando eu tiro lipa. Quem não sabe, o Rafa é o tiro lipa, tá? E para fechar, então quer dizer o seguinte, que essas crianças, de agora, índigo ou cristal ou não, elas estão mais espertas e elas vieram para nos empurrar para o degrau de cima. Tanto as escolas quanto nós como pais ou como mães,
elas vieram para nos dar um toque, disse, ó, não fica para trás. Então, eu estou buscando constantemente evoluir, aprender, observar, estudar sobre as crianças. Nossa, mas tu falou uma coisa que eu preciso te interromper. Você viu que o Jonas falou? As crianças estão nos empurrando. Aí os pais vaidosos, se você é um pai vaidoso, olha uma oportunidade agora para refazer. Não tem problema errar. Não tem problema errar, recomeça. O pai vaidoso diz o seguinte, meus filhos estão me fazendo evoluir. O que está querendo dizer é o seguinte, o seu filho é um desafio que te obriga a evoluir para que a sua vida não vire uma confusão. Então é isso que ele quer dizer com evolução. Claro que as crianças têm umas tiradas, uma sacada que só pode ser uma alma iluminada. Mas é uma atitude em 500 que você tem que dar limite. Filho precisa de amor e limite. E o Jonas conhece o método para você organizar limite na sua vida. Então presta atenção no que ele está dizendo. Ele está falando que os filhos fizeram ele evoluir porque os filhos foram um incentivo. Eu preciso aprender mais. Eu preciso estudar mais. Sou amigo dele, eu sei o quanto ele estuda, o quanto ele se dedica nisso. É nesse sentido. Meu filho está fazendo evoluir. Ele é um Buda, né? Ele é um ser de luz que ele vem, toca em mim e fala, pai, agora você vai se iluminar. Ele não é seu pai, ele não é seu guru, não é isso não. É uma bênção da sua vida, é uma luz no seu caminho, mas que é uma troca simultânea de aprendizado. Vamos lá. Sabe qual foi a grande sacada divina em tudo isso? É que assim, se você casa com uma pessoa que é mais evoluída que você, certo, e lá pelas tantas essa pessoa começa a cutucar nas suas... Faz assim que eu fico com cócega, Jonas. Cutucar nas suas feridas, segurando aqui, certo? Começa a botar o dedo na sua ferida. Chega um momento que você diz, ou eu vou tratar essa ferida, ou eu vou... Sai fora. Vai sair fora. Você pode deixar de ser marido da sua esposa, mas você jamais vai poder deixar de ser pai ou mãe do seu filho. E aí, que pepino! Essa é uma boa. Então é esse amor exigente, né? Esse amor exigente que a gente tem com as crianças e a gente ama elas de forma incondicional. Será mesmo que a gente ama de forma incondicional, que até na dor, até quando elas nos provocam a nossa irritação, porque um dos maiores desafios dos pais é manter o quê? O equilíbrio emocional para conseguir orientar as crianças. Mas é possível, né? Claro que é possível. Tá, eu sei que a gente acabou roubando tempo falando da história aqui. Você consegue dar algumas dicas em um minuto? Claro, menos algumas dicas para quem está querendo revolucionar o jeito de cuidar dos seus filhos. Eu vou fazer uma pergunta. Tem jeito? A criança já está mais velha? Tem pais que estão dizendo, meu filho não tem mais jeito. Legal é que comece desde cedo. Primeira infância é essencial, fundamental. Os primeiros 7 anos são os principais. Os mais. É ali onde é formada assim, toda a base da personalidade da criança, ou revelada, né? Sim, pra gente que é lapidada. Lapidada, né? Sim. Segunda infância também ainda é bem legal, porque depois quando entra na adolescência é fermento naquilo que você... É adubo naquilo que você plantou nessa primeira fase. Certo. Então é o seguinte, primeira dica. Essas crianças estão mais sensíveis? Sim. Cuida da sua casa. Blinda a sua casa. Proteja o seu ambiente. Não deixe entrar qualquer tipo de conteúdo, qualquer tipo de pessoa para falar qualquer besteira, para levar desarmonia, para levar vícios para dentro da sua casa. Porque ali é o seu ninho, onde as suas crianças, você e a sua família, deve ou deveria se sentir protegido. O lar é onde você volta para se recarregar. Tá. E se as crianças não querem voltar para casa, gostam de ficar muito tempo fora de casa e não querem voltar, é um sinal de que o ambiente não está legal. Boa. Segunda, defina todas as regras da sua casa fundamentadas em valores. Caso contrário, essas crianças vão questionar você e você não sabe dizer o porquê essa regra funciona assim. E se você não estiver conectado a esse valor que deu origem a essa regra, quando o seu filho ou a sua filha questionar e você abrir mão daquela regra, daquele limite que você deu, ela vai perceber que não era importante. Podem existir exceções? Sim, podem existir, mas as exceções não são a regra. Terceira dica, capacite-se. Desenvolva as suas competências. Papai e mamãe, você precisa de ser mais alegre? É uma competência. Você precisa aprender a contar histórias? Você precisa aprender a brincar com seus filhos? Você precisa ter mais paciência? Tudo isso tem como você colocar como pequenas metas e objetivos e organizar o mínimo possível para que você saiba que você está evoluindo. Caso contrário, os dias vão passar, seus filhos vão ficar adultos e depois você não tem mais o que fazer. Você molda a árvore quando ela está pequenininha, você vai ajeitando para lá e para cá.
Quando ela cresceu, depois que ela cresceu, se você tentar entortar ou desentortar, você quebra a árvore. Então é isso. Que você tenha no final da sua vida ou no decorrer da caminhada uma história incrível para contar com seus filhos. Como eu tenho certeza que eu tenho a minha. Eu me orgulho muito disso. E é isso que eu quero passar, essa essência da mensagem. Eu vou fazer tudo o que eu puder. E é essa a minha missão de fazer com que os pais escrevam histórias incríveis. O dia que você estiver com seus netos, olhando para a sua vida, você vai lembrar tudo que você fez, tudo que você passou e de que valeu a pena. Essa é uma história que vale a pena ser contada. É isso. Viu? Eu acredito nesse trabalho demais, acredito que a gente precisa de mais Jonas nesse mundo e eu acho que vocês sabem o quanto a nossa criançada está precisando de cuidado. Eu me dediquei a fazer a espiritualidade na prática para os mais velhos. E talvez a espiritualidade na prática seja para mim, como é para você, como é para... Não falei de você, Tio Lipo, falei que está no filmador aqui. Coloquei em você, mas para você também, Tio Lipo. Para você que está aí do outro lado do vídeo, porque a gente talvez, na nossa educação, sem culpar pai, sem culpar mãe, a gente não conseguiu conceber e entender isso na hora melhor. E agora para nós está sendo mais dolorido, né? Está sendo mais dolorido. Alguns sofrimentos nossos poderiam ter sido evitados se a gente tivesse cuidado desses 3 passos. Eu desejo que você aproveite o trabalho do Jonas. Pegue o link que tem aqui embaixo, dá acesso à série de vídeos dele. É 100% gratuito. Você pode entrar, olhar, aproveitar. Só que entra logo que essa série vai ficar no ar apenas por algum período. Depois sai do ar, tá bom? A outra coisa também, se você gostou desse vídeo, pega o link aqui em cima em algum lugar na setinha e compartilha. Põe lá no grupo do WhatsApp dos seus amigos que têm filhos, que não sabem mais o que fazer com os filhos, certo? A outra coisa também, se você gostou desse vídeo, dá uma curtida. Quando você curte, melhora a nossa relevância aqui no canal e deixe seus comentários aqui embaixo. Se vocês entupirem de perguntas sobre criança, eu prometo que eu vou fazer com o Jonas um vídeo só pedindo para ele responder as perguntas. Combinado assim? Então, gente, muito obrigado. Obrigado, Jonas. Valeu, obrigado por você estar aqui. Valeu, né? Eu agradeço e valeu. Dá licença aqui que eu vou... Vocês estão aqui. Caiu aqui. Funciona? Funciona. Então, gente, obrigado. Mais um Obrigado, beijo da alma. Fique com Deus. Cortou!